Muito bom dia, gente linda. Tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo a mais uma Manhã com Deus. Eu sou o Reinaldo Maciel. Eu tenho uma palavra de Deus no seu coração. Curte, comente, compartilha e envia para mais alguém, para mais vídeo. Amém? Vamos orar antes? Senhor Deus, Altíssimo Pai, somos gratos por mais um dia, pela manhã, pela vida, pela paz. Perdoe esse irmão e essa irmã e os meus pecados também. Nos ajude a ser mais crente e nos permita, Senhor, que possamos entrar no teu reino de glória. Converta as pessoas que você quiser e passa no caminho que você precisa passar. Blinda, Senhor, essa casa com o Salmo 91. Ativa as bênçãos do Salmo 91 nesse lar. E que a glória, a presença de Deus que está nessa transmissão, passe para ele também. No nome de Jesus, fala com quem tu queres. Amém e amém. Amém, gente querida? Quem começa o dia agradecendo, termina louvando a Deus pela vitória. Amém? Vamos ler rapidamente a palavra que o Senhor nos revelou, que está no livro de Lucas 18, verso 18. Lemos com a ajuda de Deus, a igreja do Santo Espírito. Eu sou o Reinaldo Maciel, você é muito bem-vindo aqui, viu? Fica aqui que o Senhor quer falar contigo. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Somente até aqui, irmão. Um dia Jesus está dando um discurso em algum lugar e está pregando, e de repente chega um mancebo a ele e diz assim: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus olha para ele e diz assim: não matarás, não furtarás, não cometerás adultério. E Jesus começa a contar os 10 mandamentos para ele e fala assim: viu, mas isso tudo eu já faço, amar a Deus sobre todas essas coisas, amar ao seu próximo como a ti mesmo. Jesus ama aquele homem, e Jesus olha e diz assim: então, vende tudo que você tem e me segue. Mas aquele homem estava apegado a coisas, estava apegado a riquezas, estava apegado ao seu ego, ao seu orgulho, ao seu eu. Não era só riqueza carnal. E Jesus olha para ele e diz assim: larga tudo que você tem e me segue. Aí ele diz assim: não vai dar não, Jesus. Eu não quero seguir então esse caminho, porque é muito pesado ter que abandonar todos os meus bens. E Jesus olha e diz assim: é mais fácil. Jesus olha para os discípulos, para as pessoas que ele está fazendo aquela pregação, e diz assim: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando Jesus diz a respeito de rico, não é somente de riquezas. Tem pessoas que ela se acha que é melhor que os outros. Ela acha assim: eu não vou na igreja, porque lá naquela igreja o pastor é isso, o pastor está aquilo, o pastor tem pecado, não sei quem bebe, não sei quem fuma. Igreja é lugar de pessoas imperfeitas e eu sou tão perfeito, eu tenho tanta coisa, o que eu vou fazer na igreja? Lá só vai prostituta, só vai ladrão, só vai pessoas que fazem coisa errada. Até o pastor lá já rouba, faz coisa errada e ele vai na igreja. E Deus me trouxe aqui para anunciar para você que lugar de igreja é que nem um hospital, é lugar de pessoas imperfeitas. Só que às vezes nós não queremos abrir mão, glória a Deus, do reino, do nosso próprio orgulho. Nós achamos que nós somos tão perfeitos e que nós estamos num nível de perfeição tão grande que se somente eu orar em casa, Deus vai se conectar comigo e eu vou chegar no céu. Uns por rejeição. Eu sofri muita rejeição dentro da igreja. Por mim, já tive que passar uns cálices amargos. E Deus não, e por um propósito, eu não congrego mais, mas não porque eu não quero. Mas, irmão, tem pessoas que Deus tem, que a pessoa tem que se achegar a Deus, tem que ir na igreja. Pessoas são como ponte. Jesus, quando ele passou pela terra, ele sofreu por muitas coisas. E ele foi perseguido, foi pela igreja, foi pelos irmãos. Lá na igreja, o pastor vai te perseguir. A pessoa que vê que você está se destacando no reino, que você está se dedicando para Jesus, que você tem uma revelação diferente, as pessoas vão te perseguir. Glória a Deus, o ministério de Jesus foi marcado por perseguição. E a perseguição não foi dos de fora, foi dos de dentro. Foram as pessoas que ele curou, que ele salvou, que ele libertou. Foram os 10 leprosos que ele curou. Glória a Deus. Foi a filha de Jairo que ele ressuscitou. Foram essas pessoas que perseguiram Jesus e que fizeram de tudo para que ele morresse. Foram os crentes, foram os da sinagoga que mataram Jesus. E às vezes nós queremos ir na igreja e achamos que as pessoas vão estender tapete vermelho para nós passar. E às vezes a pessoa lá vai te olhar de cima e embaixo, vai achar que você não é digno de estar ali. Mas Deus quer que você passe pelo processo. Outras pessoas param de ir na igreja
porque alguém desprezou, glória a Deus, porque você foi no testemunho de Jeová e alguém te desprezou lá, glória a Deus, porque você pregava e você tinha os seus vícios, você tinha algum defeito, as pessoas te desprezaram lá, colocaram você no banco do desprezo, mas Jesus trouxe eu aqui para te anunciar que Jesus nunca te desprezaria. A religião te despreza, as pessoas te desprezam, mas Jesus não. Glória a Deus. Então, irmão, nós temos que parar de ir na igreja esperando, glória a Deus, que o homem, glória a Deus, faça alguma coisa por nós. Ele não vai te reconhecer, ele não vai te amar do jeito que era para te amar. Ele está preocupado com o ego dele, com o orgulho dele. Ele acha que ele vai para o céu porque ele se acha mais perfeito que você. Glória a Deus, naquele último dia ele não vai entrar, mas você precisa permanecer firme. Glória a Deus. Irmão, quem para de ir na igreja por causa de homem, nunca foi na igreja por causa de Jesus. Então, irmão, nós temos que ir na igreja, glória a Deus, por causa de Jesus. Deus não me deixou ir na igreja mais, porque a última vez que eu fui dentro de uma igreja deu polícia. Os homens lá, as pessoas não aceitam o jeito que Deus me usa. E Deus falou assim para mim: você não pode romper sua aliança comigo por nada. Então, irmão, você não pode parar de seguir a Jesus por causa das pessoas. Você não pode parar de seguir a Jesus por causa dos irmãos. José foi vendido pelos irmãos, mas não foi vendido pelo pai. As pessoas podem te vender. Irmão, tudo que for de problema, se for com o irmão, tá tudo bem. Glória a Deus. Agora o problema, se o seu problema for com Deus, aí o negócio muda, irmão. Porque às vezes Deus tem um chamado na tua vida e você fica rejeitando. Ah, eu não vou porque eu não quero passar processo. Jesus, quando ele passou pela terra, ele não queria passar pelo processo. Antes de morrer na crucificação, ele faz uma oração e diz assim: ó, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade. Não foi cumprida a vontade de Jesus. Por Jesus ele desceria da cruz, mas cumpriu a vontade de Deus. Então, irmão, talvez se Deus desse um pouquinho de poder para Jesus, talvez Jesus descia da cruz, talvez os anjos o resgatariam e acabava com tudo aquilo, mas ele quis que fosse feita a vontade de Deus. Tem pessoas que não querem ir na igreja por medo da rejeição, porque vão falar, porque vai ter afronta, porque vai ter disse e me disse, e vai. E Deus não quer que você pare. Outros sim. Eu vou na igreja lá, na minha casa eu nunca falei do diabo, vou na igreja ou ouço falar do diabo. Ei, você tem que entender uma coisa, irmão, irmã, você que me assiste, você que é testemunhado, você tem que entender uma coisa: numa luta, se de repente o Anderson Silva vai lutar lá contra alguém, você é um oponente contra um campeão mundial, você precisa assistir o jeito que aquela pessoa luta, as estratégias dele. Mas na igreja fala mais do diabo que de Jesus. Sabe por que fala? Glória a Deus, porque é ali que você desenvolve a técnica para lutar. Você precisa conhecer seu oponente, você precisa conhecer quem é o diabo. E não é, irmão, que os púlpitos estão errados não de falar do diabo, não. As pessoas têm que falar sim. Glória a Deus, porque como que você vai numa batalha que você não conhece seu oponente? Como que você vai numa batalha sendo que você não sabe que golpe ele vai te dar? Como que você vai numa batalha se você não sabe que o golpe é baixo? Então é extremamente necessário, até os pregadores que me assistem aqui, é extremamente necessário, glória a Deus, é que fale de como o inimigo opera, de como o inimigo trabalha. Por quê? Porque as estratégias, glória a Deus, que Deus vai te dar através da palavra, que vai te ensinar a lutar. Então, irmão, irmã, Deus veio aqui para abrir os seus olhos hoje, para que você entenda que a glória de Deus quer se manifestar sobre ti, mas a trombeta está sendo tocada. Você quer ouvir? Amém. Se você não quer ouvir também, que a paz de Deus continue o seu caminho, mas entenda uma coisa: com Deus não tem negócio, é céu, céu é céu, inferno é inferno. Senhor, mas eu tenho uma vida muito boa aqui na terra, e para mim dá tudo certo, e é só alegria. Você precisa entender uma coisa: você precisa entender que para morar no céu tem que trabalhar. Aqui, para você ter uma casa, para você ter um carro, para você ter uma condição, você não tem que trabalhar? Tem que trabalhar. Glória a Deus, tem coisas que nós não queremos fazer. A criança, quando levanta cedo, ele não quer ir para a escola, ele não quer. Glória a Deus, tem dia que eu não quero orar, tem dia que eu não quero adorar. Glória a Deus, tem gente que não quer servir a Deus, tem gente que não quer batizar, mas tem que batizar. O único caminho que conduz a Cristo é a fé através do batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Você tem que crer, mas tem que batizar também. Então, irmão, para de achar que se eu ficar dentro da minha casa orando, Deus vai falar comigo. Deus vai te dar escape, Deus vai te dar saída, mas você precisa entender uma coisa: o céu é de Deus e Ele só leva lá
Só vai morar no céu de Deus quem for limpo de mão e puro de coração. Quem aprender a lidar com pessoas, quem aprender a amar pessoas. Se eu for amante de mim mesmo, como que eu vou entrar no céu? Como que eu vou chegar lá? Se eu não aprender a lidar com uma pessoa dentro da igreja, com fofoqueiro, com linguarudo, com mexeriqueiro, se eu não conseguir ter misericórdia do pastor que está atendendo o culto, ele está sendo usado pelo Espírito Santo, mas ele tem as fraquezas dele. Então, irmão, nós precisamos entender que o céu é um lugar maravilhoso, mas só que eu e você tem que trabalhar. Até o diabo, para ele morar no inferno, ele tem que trabalhar. Glória a Deus, ele não quis ficar lá com Deus. Deus lançou ele na terra e falou, vou dar você para o inferno, mas você vai ter que trabalhar. Quer morar no inferno? Quer, mas você vai ter que trabalhar. Lá vai ter fogo, vai ter não sei o que, vou preparar lá o fogo, o negócio vai acender lá para você. Mas você precisa entender, você vai ter que trabalhar. Então, irmão, até Satanás está trabalhando. Ele trabalha de noite, por quê? Porque ele está construindo a morada dele. E você, irmã, tem que construir sua morada lá no céu também. Glória a Deus, para você morar com Deus, você tem que construir sua morada. Não é só carro, casa, dinheiro, fazenda, tem que correr atrás. Mas entenda uma coisa, você tem que buscar a Jesus primeiro. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas você não é acrescentado. Com o que você está preocupado? Reinaldo, eu tenho uma vida muito boa, minha vida é bênção. Glória a Deus, você precisa entender uma coisa, sua vida pode ser uma bênção, pode ser uma maravilha aqui na terra, mas se Deus encontra contigo para anunciar, se você não entrar no caminho do céu, que você tem que trabalhar para entrar no céu, que você tem que fazer o reino para entrar no céu, que você tem que fazer a obra para entrar no céu, você precisa entender uma coisa, que para morar lá você tem que trabalhar. Glória a Deus, tem gente que acha que o céu vai ser de mão beijada. Aí eu fico aqui em casa, aqui não oro, não faço nada, leio a Bíblia de vez em quando preciso de uma estratégia, vai para o céu? Não vai. Então, irmão, pessoas são como ponte. Tem gente que acha que Deus vai mandar um anjo, vai se apresentar para ele. Deus não vai se apresentar para você. Você precisa entender isso, sabe por quê? Porque todas as vezes que você quer que Deus se revele para você, Ele vai te trazer uma pessoa. Ele não vai descer do céu para falar com você. Ele vai trazer uma pessoa que tem a resposta que você precisa. Daniel, a conexão dele era tão grande com Deus que ele faz uma oração. E na oração que ele faz, ele diz assim, Jesus, estou precisando de tal resposta. Na hora Deus manda o anjo e a resposta vem. Mas Daniel, ele jejuava, ele orava, ele buscava, ele estava no templo, ele servia a Deus, ele fazia a vontade de Deus. Então, irmão, nós nem faz a vontade de Deus e quer que Deus manda a resposta, o anjo vai descer, vai falar comigo. Se o anjo descer e falar comigo, amém. Se não, Deus não vai mandar o anjo. Já vou te diminuir, já vou ser bem pessimista com você. Deus não vai mandar um anjo, mas Deus quer que você se conecte com Deus de alguma forma. Vai para uma igreja, vai para um lugar. Só não vai para ser de macumba, mas vai para uma igreja. E o nome de Deus é ser glorificado. Não importa se é batista, se é católico, se é pentecostal, se é assembleia, se é congregação, mas Deus quer que você vá. Eu não tenho vontade de ir para a igreja. Você também não tem, mas você tem que ir. Você tem que buscar. Na verdade eu tenho vontade de ir, mas Deus não me deixa por causa de um propósito, viu? Mas eu aprendi a amar Deus, eu aprendi a caminhar sozinho. Mas tem pessoas que não sabem caminhar sozinho. Então, irmã, você precisa caminhar com Deus. E essa jornada de caminhar com Deus, eu precisei passar pelo processo. E o processo qual que é, Reinaldo? É rejeição, é afronta, é calúnia, é inveja, é contenda, é as pessoas falando mal, é ódio. Então, irmão, andar com Deus não é fácil. Mas se você aprender o caminho do perdão e da misericórdia, Deus te levará lá. Eu estou construindo minha casa no céu, te anunciando hoje. E você precisa entender que se você gostar ou não, a palavra está sendo mandada. Se você quiser seguir o caminho da salvação, tem que trabalhar para Deus. Quer construir uma casa no céu, tem que trabalhar para Deus, senão você vai para o inferno. Para ir para o inferno não precisa trabalhar, o diabo já está trabalhando. Está preparando tua casinha lá. Mas para morar no céu tem que trabalhar. Tem que trabalhar para Jesus, tem que evangelizar, tem que fazer a obra, tem que se doar, tem que se entregar. Deus não te fez para esquentar banco aí da igreja, não. Deus te fez para um propósito na terra. Glória a Deus, nem que for para evangelizar seu vizinho, nem que for para fazer alguma coisa para alguém, mas Deus te fez com um propósito. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Em nome de Deus, Senhor, seja glorificado. E para de falar aí que nos púlpitos das igrejas fala muito do diabo, que as pessoas são imperfeitas, porque o lugar de igreja é pessoa imperfeita. E aí na igreja vai falar do Satanás mesmo, porque você precisa saber contra quem você está lutando e os golpes baixos que ele usa também. Porque se você sabe que ele vai vir com um golpe baixo, você já sabe como se defender. Amém? Guarde essa palavra no seu coração e Deus muito te abençoará.
Soberano Deus, somos gratos por mais essa manhã com Deus. Abençoe esse irmão, essa pessoa. Chama ele na graça, faz uma obra e faz ele entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. E para que você chegue até Jesus, Deus precisa de pessoas. Glória a Deus, para que você chegasse no cargo que você está hoje, na posição que você está hoje, na empresa que você está hoje, alguém precisou estender a mão para você e falar, sobe. Hoje Deus está falando para você, sobe. Glória a Deus, eu estou falando para você, sobe. Passa por essa ponte. Às vezes a pessoa, irmão, às vezes o pastor lá na tua igreja, as pessoas que estão te evangelizando, que estão pregando para Jesus, eu vou dar um tiro no meu pé. Às vezes essa pessoa nem vai entrar no céu. Às vezes nem eu vou entrar no céu, mas eu vou ser uma ponte para te ajudar a chegar lá. Te somos gratos por tudo. No nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Amém, gente querida? Sabe por que Deus chama muito traficante, muito ladrão, muita pessoa que está no mundo do crime? Porque eles têm coragem. Os crentes que estão dentro da igreja, que cresceu desde pequenininho, não tem coragem de ir lá no polo de tráfico para falar de Jesus. Ele tem medo. Se ele vê uma pessoa lá com uma calibre 12 na mão, ele treme. Glória a Deus, mas a pessoa que já foi lá do mundo, que foi do crime, ele tem coragem, ele não está nem aí. Ele já fazia as coisas pela vida ou pela morte mesmo, e ele se arriscava. Então ele aprendeu a lidar, glória a Deus, com os seus medos, enfrentar seus medos. E você que é crente aí, que você é bunda mole, Deus já manda você, levanta essa bunda desse banco dessa igreja aí, e não acha que você é o melhor da fila, não. Deus fala assim para você, levanta e faz a obra, porque se eu te mandar você ir num lugar, você falar no centro de Macumba, se eu mandar você numa boca de tráfico, se eu mandar você falar com um traficante, com um ladrão, com um cara perigoso, vai e fala, porque eu sou contigo, é eu que te livro, é eu que te guardo na manaria. Eu coloco o escudo na tua frente, na tua retaguarda, na tua direita, na tua esquerda, mas é eu que te protejo. Satanás vai cair onde você passar. Então tira esse medo dentro do seu coração e levanta a bunda desse banco aí e vai trabalhar na obra de Deus, vai construir tua casa lá também. Não acha que para entrar no céu você tem que só orar no monte. Glória a Deus, usar saia, usar véu, usar terno, usar gravata, não, você tem que fazer a obra. E como que faz a obra, Reinaldo? Falando de Jesus aonde você passar. Ah, mas meu patrão não vai gostar, não sei quem vai mandar embora. Fica em paz, Jesus também foi mandado embora. Eles mataram ele, fizeram coisa horrível com ele, mas Deus não quer que você saia da posição. Fale de Jesus, por onde você passa, não Deus ser engrandecido e glorificado. Amém? Larga ser preguiçoso na obra de Deus. Hoje eu estou colocando um tijolinho lá na minha casa do céu. Coloca um tijolinho na tua casa também. Viu? O profeta Ezequiel, quando ele prega, glória a Deus, Deus fala assim para ele, estou te enviando lá numa nação, o povo é bravo lá. Mas se você falar para eles, e eles obedecerem, e eles não quiserem ouvir a palavra, o sangue dele vai cair sobre a cabeça dele. Mas se você omitir a verdade, e você não falar por medo do que os outros vão pensar, ele vai morrer na iniquidade dele, mas o sangue dele vai cair sobre a tua cabeça. Deus te fez, irmão, para você compartilhar o conhecimento que Deus te deu. Então compartilhe o conhecimento que Deus te deu da palavra. Não vou falar com o meu patrão, porque senão ele não vai gostar, senão não sei quem não vai gostar. Deus não está preocupado com isso, Deus está preocupado com que você faça a obra. Faça a obra e Deus muito te abençoará. Amém? Que a graça, a paz, o amor de Deus, o comando do seu Santo Espírito, o poder e a virtude da tua santa e gloriosa palavra permaneça nos corações para sempre. Deus seja louvado. Amém? E amém. Amém, gente querida. Deus que abençoe. Tem bênção liberada para a tua vida hoje. Não sei quem você está assistindo, você está aqui até o final. Te anuncio o Senhor hoje, sábado. Glória a Deus, dia 7 de fevereiro. Deus libera uma bênção na tua vida. E não Deus ser engrandecido e glorificado na tua vida. Amém? Que a graça, a paz, o amor de Deus, a comunhão do seu Santo Espírito, poder e a virtude da tua santa e gloriosa palavra permaneça nos corações para sempre. Deus seja louvado. Amém? E amém. Amém, gente querida. Deus que abençoe. Fique com Deus, fique na paz de Deus, curte, comente, compartilha, envia para mais alguém para mais vídeo. Deus te abençoe.